Se o seu filho joga Roblox e você acha que está tudo sob controle, porque o jogo parece infantil, colorido e inocente, presta atenção. Esse pode ser exatamente o erro que deixa uma criança exposta sem que os pais percebam. Eu quero te mostrar uma mudança de chave que muitos pais só fazem depois do susto. Roblox não deve ser tratado como um simples joguinho. Ele funciona muito mais como uma plataforma social, comercial e interativa, onde a criança não só joga, ela conversa, encontra desconhecidos, recebe estímulos de compra, entra em experiências criadas por outras pessoas e toma decisões para as quais, muitas vezes, ainda não tem maturidade. E eu estou começando por aqui porque esse é o ponto que mais engana famílias boas, presentes, cuidadosas. O problema quase nunca começa com pais negligentes. O problema começa com pais normais, que olham a estética infantil e pensam: isso aqui é só uma brincadeira online. E, quando pensam assim, baixam a guarda. Eu vejo esse padrão se repetir o tempo todo. A criança pede para jogar. O adulto dá a permissão, vê um bonequinho, uma música leve, um cenário colorido e conclui que está tudo certo. Só que por trás dessa aparência existe um ecossistema inteiro. E, quando uma criança entra num ecossistema desses sem supervisão real, o risco não vem de uma única coisa. Ele vem da soma de várias pequenas brechas que os pais nem sempre percebem. A primeira delas é a ilusão de que o ambiente é seguro. Não é. O Roblox não funciona como um jogo fechado, com começo, meio e fim. Ele funciona como uma plataforma com milhares de experiências, criadas por usuários diferentes, com níveis muito diferentes de controle, de moderação e de segurança. Na prática, seu filho não entra em um jogo, ele entra em um território enorme que muda o tempo todo. E por que isso importa tanto? Porque, nesse território, a criança não apenas se diverte, ela interage, ela conversa, ela observa comportamentos, ela segue convites, ela tenta pertencer. E toda vez que existe ambiente social, existe risco social. Nem todo perfil ali é de outra criança. Nem toda conversa inocente continua inocente. Nem toda aproximação é espontânea. Esse é um ponto que muitos pais evitam enxergar, porque dá medo admitir. Mas proteção digital de verdade começa quando a gente troca conforto por clareza. Pessoas mal intencionadas procuram exatamente lugares onde os adultos tendem a relaxar. Elas não chegam sempre de forma óbvia. Muitas vezes começam sendo simpáticas, fazem perguntas leves, criam familiaridade, testam limites, observam se a criança responde rápido, se está sozinha, se fala demais, se aceita segredo, se topa migrar a conversa para outro lugar. E aqui está uma tese importante. O maior risco nem sempre está no conteúdo mais chocante. Muitas vezes ele começa em detalhes que parecem pequenos. Chat liberado. Pedido de amizade aceito sem critério. Compra habilitada. Horas de jogo sem acompanhamento. A criança usando fone, sozinha, sem ninguém saber com quem ela está falando ou o que está vendo. É assim que o problema entra. Pela rotina desprotegida. Tem também a camada do conteúdo. Como muitas experiências são criadas por usuários, o nível de controle nunca é perfeito. Uma sala pode parecer normal no começo e poucos minutos depois expor a criança a linguagem inadequada, medo ou constrangimento. O que ajuda a entender que não dá para tratar a plataforma como se fosse um brinquedo totalmente filtrado. Outra camada é a financeira. Muitos pais só percebem quando o problema chega no cartão. O Roblox trabalha com moeda virtual, passes e recompensas que estimulam desejo. Para uma criança, é difícil de processar. Ela não entende valor com maturidade. Ela entende impulso, comparação e recompensa rápida. E aí aparece outro erro. O pai acha que está
administrando um jogo, quando está lidando com entretenimento, pressão social e estímulo de consumo. Quando você olha desse jeito, tudo muda. Você passa a perguntar: em que condições meu filho entra aqui? Com quais limites e qual preparo? O caminho mais responsável é supervisão consciente, é conhecer o ambiente, é assistir um pouco junto, é revisar configurações de privacidade, é limitar chat quando necessário, é controlar compras, é observar tempo de uso e, principalmente, é conversar de forma muito concreta. Não adianta dizer apenas cuidado na internet. O que funciona é: se alguém pedir segredo, me avisa. Se alguém pedir foto ou nome, me chama. Se alguém parecer legal demais e quiser levar a conversa para outro aplicativo, isso é sinal de alerta. Aqui, o objetivo não é assustar a criança, é treinar percepção. Criança protegida é a que consegue reconhecer o erro antes de se enrolar mais. Supervisão não é só instalar controle parental. Isso ajuda, mas não substitui presença. Tem pai que sabe a senha, mas não sabe o que o filho faz. O oposto de abandono digital não é proibição, é acompanhamento. E acompanhamento exige duas coisas: entender o ambiente e observar a criança. Seu filho fica irritado quando você se aproxima, esconde a tela, pede dinheiro com urgência, fica ansioso demais para voltar, muda de humor. A frase "meu filho só joga Roblox" pode esconder uma falsa sensação de segurança. A frase honesta seria: "meu filho entra numa plataforma social". Quando um pai enxerga isso, ele passa a prevenir. Proteção digital não começa no escândalo, começa na leitura correta dos sinais. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo. Seu filho joga Roblox? Curta, compartilhe e se inscreva no Pais Sentinelas. E antes de sair, faça o teste para descobrir se seu filho está realmente seguro. Leva menos de 3 minutos e pode te mostrar brechas despercebidas.